Olha só essa pergunta, meu pastor. Os milagres bíblicos só foram para aquela época ou são também para os nossos dias? Se sim, por que não vemos esses milagres acontecerem no dia de hoje? Meu Deus, se os milagres foram somente para aquela época ou se são para os nossos dias? Isso é uma pergunta que existe duas linhas teológicas de interpretação, mas eu não vou deixar você, Ana Paula, sem resposta. Obrigado, Daniel, está transmitindo aí a pergunta da Ana Paula, que admira o nosso ministério, mas eu vou respondê-la à luz da palavra de Deus. Ana Paula, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta muito propícia para o momento que a Igreja de Cristo está inserida, porque existe uma corrente hoje dentro da vida da igreja, chamada os cessacionistas, que alegam, que defendem uma ideia que todos esses fenômenos miraculosos registrados na Bíblia Sagrada cessaram, e que hoje são apenas modelos representativos para expressar algumas lições espirituais para a vida cristã. Mas, olhando para o que a Bíblia realmente ensina, os milagres bíblicos não foram somente para aquela época. Eles também são para os nossos dias. Por quê? Primeiro, porque nós servimos a um Deus imutável. Esse é o primeiro fundamento. E o próprio Deus vai dizer em Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Tiago, o apóstolo do Senhor, ele vai dizer que em Deus não há sombra de variações. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, Ana Paula, vai dizer o seguinte, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nós temos um Deus que é imutável. Então, o Deus que fez no passado é o Deus que continua fazendo hoje e continuará fazendo amanhã. E os milagres são para os nossos dias. Os milagres são para os nossos dias. E Jesus, certa vez, disse, são palavras de Jesus, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão doentes. Jesus nos delegou autoridade para isto. Além de termos autoridades para isto, o Cristo continua operando no meio da sua igreja. E os mesmos milagres, os que aconteceram tanto no Antigo Testamento, você vai ver acontecendo no Novo Testamento. Você vai ver mortos no Antigo Testamento vivendo o milagre da ressurreição. Você vai ver mortos no Novo Testamento vivenciando milagres da ressurreição. Eu não gosto muito, Ana Paula, de dar testemunho pessoal, eu gosto de pautar os meus argumentos biblicamente, mas ontem eu recebi uma mensagem. Eu tenho uma cunhada que mora na Itália, casada com um italiano, o filhinho dela é italiano. E a igreja deles fizeram um retiro. E eles estavam nesse retiro, nesse encontro, oração e louvor. E as crianças foram para um lugar reservado. E este meu sobrinho, o que aconteceu com ele?
ele se acidentou-se nesse encontro e caiu, bateu com a cabeça no chão. Quando ele caiu, ele apagou. Quando apagou, a equipe organizadora chamou os pais, a minha cunhada e o meu cunhado, foram correndo. Quando chegaram lá, que foram medir a saturação do Enzo, que é o meu sobrinho, não tinha, ele já estava em óbito. Ele ficou 10 minutos em óbito, literalmente, sem respirar, sem os órgãos funcionarem. E quando pegaram, que viram que o garoto morreu, o que o pastor da igreja fez? Colocou o garoto numa mesa, reuniu a igreja, e a igreja começou a orar, orando. Nisso chamaram a equipe médica. A equipe médica estava a caminho do local. E a igreja orando, repreendendo o espírito da morte, repreendendo o espírito da morte, repreendendo o espírito da morte. Sabe qual foi o resultado? E eu estou dizendo isso aqui, não é porque foi registrado pela minha cunhada, não. O próprio hospital, o próprio site da cidade registrou isso e ela mandou para nós, tanto em italiano quanto em traduzido português. A igreja orando. O garoto não ressuscitou. Depois de 10 minutos morto, a equipe médica chegou, constatou o que eu estou falando para vocês, constatou o que fez, e o incrível que pareça, levaram para o hospital, fizeram todos os tipos de exame e não apareceu um sintoma. Se você ver o vídeo, Ana Paula, a igreja festejando, e eu tenho o texto aqui em italiano, da própria instituição da cidade, testificando a ressurreição do Enzo. Então, isso vem mais uma vez comprovar, e sabe quando aconteceu isso? Domingo agora, este final de semana que passou. Mostrando que Deus não mudou, que a palavra não mudou, que os milagres são para os nossos dias, que Jesus continua curando, que Jesus continua ressuscitando, independente das enfermidades, ele cura. Ele faz paralítico andar, leproso ficar são. Os milagres são para os nossos dias. Só que você me perguntou, então, pastor, por que não acontece nos nossos dias? Aí eu te respondo, o problema não está em Deus. O problema está no povo. Se você olhar biblicamente no ministério de Jesus, Jesus vai dizer o seguinte: ele esteve numa cidade e ele disse assim, e aqui eu não pude operar milagres por causa da incredulidade desse povo. Então, o que impede hoje uma operação de milagres numa comunidade cristã? Não é o diabo. O diabo não tem poder de impedir uma operação de Deus. Porque o próprio Deus já declarou isso em Isaías 43:13. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? E a Bíblia vai dizer que, por meio de Cristo em nós, está o operar e o efetuar de Deus. Deus continua trabalhando. Deus não parou. Deus trabalha constantemente. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. E eu também. Então, há uma atividade, uma ação operacional do Pai. Agora, por que os milagres não acontecem e nós não vemos esses milagres? Tem uma razão, a incredulidade do povo.
porque onde predomina a incredulidade, os milagres não podem acontecer, porque milagres são frutos da fé, de uma atividade, de um exercício da fé. Então, se a pessoa não crê que Deus é capaz de fazer, como que acontecerá? Porque o ambiente, a esfera, a atmosfera para o milagre é a fé. A fé, ela promove o milagre. Ou, por meio da fé, Deus realiza o milagre. Agora, vivemos em uma comunidade, em uma coletividade hoje, dessa geração pós-modernidade, que se diz seguidoras de Cristo, mas não acredita no sobrenatural do Cristo e no aspecto sobrenatural que ele pode realizar. Então, o que está acontecendo hoje? Existe uma quantidade de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas que, na verdade, que não passam de meros religiosos. Porque quando chega no momento de viver a essência do sobrenatural, eles são dominados pela dúvida. Em alguns casos, algumas pessoas têm medo do sobrenatural e vivem essa rotina de naturalidade, de normalidade, como se como se o Cristo fosse apenas uma figura ilustrativa, inoperante, que não acontece nada de extraordinário, de sobrenatural na vida deles. Aí isso vai entrando dia, meses, ano, e eles vão aceitando com naturalidade. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam que Ele existe e que Ele é galardoador. Então, a fé é o nosso grande combustível, o nosso grande fertilizante tônico, ou dom divino, como a Bíblia ensina, para que as ações operacionais miraculosas do Cristo seja uma realidade diária no nosso contexto cristão. Caso contrário, a gente vai viver esse raquitismo espiritual em nome de uma naturalidade religiosa, e não vamos ter experiência com Cristo vivo e glorificado. Então, qual é o caminho para isto? Primeiro, essa comunidade cristã reverem todos os seus conceitos e retornarem a Cristo para se ativar da chama do primeiro amor e crer que eles não estão servindo a um Jesus histórico, a um Jesus mitológico, a um Jesus de figura ilustrativa, criado apenas pelos homens, que eles servem a um Cristo vivo, a um Cristo ressurreto, a um Cristo que não existe impossível, não existe barreira, um Cristo que tem o poder de fazer o que lhe apraz, segundo o seu propósito, visando a sua glória. Em resumo, os milagres são para os nossos dias. E eu concluo com uma palavra de Jesus,
a família de Lázaro, quando Lázaro estava no sepulcro. Se creres, verás a glória de Deus. Este é o caminho. Se creres, verás a glória de Deus. Caso contrário, vamos viver como estamos vivendo e como a maioria vive, uma ficção cristã, quando nada acontece, quando tudo é regido por um espírito antropocêntrico e onde a dúvida predomina e as coisas não acontecem. Mas a essência do evangelho do cristianismo, o que nós chamamos de sobrenatural, deveria ser e é a proposta do cristianismo, a naturalidade para nós, milagres, acontecimentos extraordinários, cego enxergando, paralítico andando, morto ressuscitando, coxo levantando. Isto não era nem para ser chamado de sobrenatural, isso era para ser chamado a naturalidade do cristianismo no exercício da fé, aonde está fundamentada num Cristo vivo. Só que a gente não enxerga isso e não vive isso, porque, infelizmente, hoje, a incredulidade é mais alimentada do que a própria fé. E sem fé é impossível. É impossível viver o que Deus tem de melhor e de maior para todos nós na face da terra.